Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Jardins de Selar. É sempre uma alegria quando eu venho pra cá, quando eu tenho esse tempinho. Sabe que um dia já foi um sonho, assim, tá parando a rotina para ser intencional e vir aqui conversar com vocês de uma forma tranquila, leve e no nosso jardins, né? Aqui é um jardim, é mais de um, né? São jardins porque eu acredito que na nossa vida a gente vai colecionando, vai passeando por jardins e a gente não deve equilibrar nada, mas a gente deve entender a fase que estamos e conciliar cada um deles. E selar, mais uma vez, eu quero te convidar para esse momento de pausa. Então, se você está chegando agora aqui, está igual eu, assim, no carro, talvez você esteja sentada, está chegando agora, então para, respira um pouco, contempla esse momento, abre a sua mente para todo o conhecimento que você vai absorver, que a gente esteja aqui realmente como amigas, numa troca super saudável. Essa é a proposta desse programa, para que a gente consiga intencionalmente parar para refletir sobre as nossas ações. Muitas vezes a gente já sabe o que precisa fazer, só que você precisa ter o estímulo certo e para que isso se torne consciente na sua mente, para que você tome as melhores decisões e que você avance, né, colhendo os frutos dos seus resultados. Então, que a gente relaxe nesse ambiente de hoje, porque eu preparei um tema para a gente conversar que talvez para você, talvez você não saiba, me conhecendo, que seja algo tão desafiador para mim, talvez quanto eu demonstre ser, né? Será que eu falei certo? Quanto eu demonstre ser. A maternidade, que é o tema que eu escolhi para a gente falar hoje, é algo que já foi motivo de muito desafio para mim, além do normal, porque hoje eu sou mãe de 4 filhos, hoje eu vivo nos Estados Unidos, tenho uma filha de 11, uma filha de 8 e gêmeos de 2 anos. E talvez você possa me olhar e falar assim, nossa, como é que ela consegue, como é que ela dá conta, ou para a Fabi é mais fácil, ou o maternar dela é mais leve. Mas a verdade é que eu acredito que não existe certo e errado na maternidade, existe uma mãe ali por trás que tem que estar bem para poder cuidar dos seus filhos, e a gente sempre está em evolução, né, gente? A gente não precisa ter certezas de nada, a gente pode o tempo todo estar aperfeiçoando, o tempo todo estar buscando novos conhecimentos, o tempo todo estar evoluindo. E eu sou uma pessoa que tem esse nível de consciência, de que eu preciso estar sempre sendo uma pessoa melhor para que os meus filhos também tenham uma nova visão, porque eu sou o mundo deles nesse momento e eles se inspiram, né? O meu exemplo reflete na vida deles, então eu busco ser uma pessoa melhor para que isso reflita neles. E as pessoas às vezes olham, né, para aquilo que eu vivo hoje e acham que é algo tão leve, mas um dia não foi. Eu já tive momentos na minha maternidade que, óbvio, como muitas mulheres, eu sonhei em ser mãe, eu desejei muito viver esse momento. Se eu falasse, quando eu era nova, as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu queria ser esposa e mãe, era a única razão assim, que eu via, né, por ter o exemplo ali da minha mãe. E depois que eu virei mãe, que eu estava ali com um bebezinho, quadrandário, eu falei, uau, não tinha noção que era tão desafiador viver esses momentos, né? Porque a gente muitas vezes, ao invés de ouvir o nosso coração, ao invés de ouvir a Deus, a gente busca talvez muitas opiniões fora, né, do ambiente que a gente vive, e essas opiniões de terceiros que não viviam a realidade que eu vivia acabaram me atrapalhando. E o momento que era para ser tão lindo foi muito pesado. Como assim, Fabi? Eu lembro que a Dandara, quando nasceu, as pessoas falavam assim, tem que deixar a criança chorar no berço, não pode levar a criança para sua cama, depois você não vai conseguir tirar, ela tem que ficar no quartinho dela, tem que deixar chorando. E por alguns momentos, mesmo sendo contra-intuitivo, mesmo não concordando com aquilo, eu queria seguir as regras de uma sociedade e me obrigava a viver essa fase, né? E óbvio que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo com os nossos erros, já com a Serena, com o Bento e com o Dom, meu maternar foi diferente. Esse é só um exemplo, né? Mas de tantos outros desafios que eu tive ao longo da maternidade. E é tão lindo, Deus é tão maravilhoso que coisas que às vezes a gente até já esqueceu, Deus vai nos lembrando, vai trazendo à tona para que a gente entenda quem nós éramos e a nossa missão daqui para frente. A gente pode sim, a todo tempo, construir uma nova história. Hoje eu posso ser uma mãe muito melhor porque eu vivi essas experiências, corrigi e estou aqui como ser humano buscando acertar, buscando ter uma maternidade mais leve. E para essa maternidade ser mais leve, a gente tem que fazer alguns acordos com a gente mesmo,
entender a fase que nós estamos. Eu estava ainda há pouco aqui conversando com uma amiga. A minha maternidade são para crianças pequenas, né? A minha filha mais velha tem 11 anos, eu ainda não vivi a fase da adolescência com eles, né? Então, talvez na adolescência eu tenha que tomar novas decisões, tenho que ter uma postura diferente, mas o que eu vivo hoje é o que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente entenda que a maternidade, ela em nenhum momento, ela tem que ser o nosso limitador. A maternidade, ela não pode ser um impeditivo. Durante muito tempo na minha vida, eu via outras mulheres que faziam atividade física, que estavam trabalhando, que estavam crescendo, e eu olhava para mim e colocava a culpa nas minhas filhas na época por não estar conseguindo realizar. Eu falava assim, olha, aquela mulher faz isso porque certeza que ela não tem filho. Olha, aquela mulher consegue ir na academia, ela consegue produzir porque ela não está focando na maternidade. E eu colocava a culpa nas crianças que não tinham nada a ver com isso. Era uma falta de organização minha. Porque se a gente organizar direitinho, a gente consegue fazer tudo. Óbvio que são escolhas que a gente faz em determinada estação da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero te trazer é isso. Você sabe qual é a estação que você está vivendo? Qual é o seu propósito para essa estação? Às vezes você está com uma criança pequena, às vezes seu filho acabou de nascer e você está se cobrando numa performance profissional que não é a fase. Às vezes os seus filhos, eles já cresceram e talvez você esteja sentindo a síndrome do ninho vazio e é o seu momento de ir para fora. Então talvez não é a fase de ficar dentro de casa com esse sofrimento. A gente precisa discernir, porque se a gente se compara com outras mulheres que estão em estações, em fases diferentes, a gente vai se frustrar. E a frustração, ela gera paralisação. A maioria das mulheres não conseguem prosperar porque elas estão paralisadas, porque ficaram se comparando com outras jornadas, em outras fases da vida. Então, para tudo, respira e faça essa primeira pergunta. Qual é a fase da minha vida que eu estou? Fabi, eu entendo, não é para eu parar. Eu lembro que eu recebi algumas palavras proféticas que falavam que eu tinha que olhar mais para dentro da minha casa. E uma coisa que eu temia demais era o parar. Eu falava assim, meu Deus, mas se eu parar, como é que eu volto depois o ritmo profissional que eu tenho de novo, né? E eu entendi que eu não precisava ficar parada. Eu só precisava escolher muito bem quais seriam as minhas prioridades para essa estação. E olha só como eu fiz isso. Sabendo da minha fase, eu falei, qual é a minha prioridade? Bom, minha prioridade são os meus filhos. Qualquer coisa que me afaste disso, tá errado. Eu preciso rever. E no meu dia a dia, fazendo essa análise, eu fui colocando dentro da minha prioridade o que era inegociável. Então, por exemplo, para mim, é inegociável colocar as crianças para dormir. É uma coisa, é um momento que nós oramos, é um momento que eu consigo entender como foi o dia, é um momento que eu estou bem, estou inteira para eles, é um momento que eu não terceirizo. Já a alimentação é algo que eu consigo terceirizar. Hoje eu tenho uma funcionária que consegue me ajudar com a alimentação das meninas, consegue me ajudar a dar o alimento para os meninos, então é uma coisa que, para mim, ela não é essencial. Então eu vejo dentro das minhas prioridades, que são os meus filhos, o que é inegociável eu viver na maternidade? É inegociável levar e buscar na escola, porque tem um momento de troca, como é a fase que eu estou vivendo hoje? Então, dentro desses horários, eu vou montar a minha agenda de trabalho, levando em consideração as prioridades que eu tenho com eles. Óbvio que aconteceu qualquer coisa que minha filha precise de demanda, eu vou precisar rever essa agenda. Mas isso é uma exceção. A gente precisa entender quais são as nossas prioridades do dia. E todas essas estratégias que eu estou compartilhando com vocês faz com que a nossa maternidade se torne mais leve, porque eu não sou só a Fabi mãe. Eu sou a Fabi mãe, eu sou a Fabi esposa, eu sou a Fabi mentora, eu sou a Fabi empresária, eu sou a Fabi que está gravando esse podcast, eu sou a Fabi filha, eu sou a Fabi que tem os meus momentos de intimidade com Deus onde eu não abro mão. Então, quando a gente entende que a gente não precisa se limitar, a gente não terceiriza a culpa pela falta de atitude que a gente teve de decisão em algumas situações. Eu penso que a maternidade, sim, quando a gente se torna mãe, a gente se torna uma nova mulher. Aquela mulher que viveu, né, na nossa solteirice, ela fica para trás. É preciso que a gente avance. Assim como em toda estação da vida que a gente vai evoluindo, a nossa versão antiga fica para trás e ali nasce uma nova versão. E a maternidade, realmente, ela nos salva. Quando a gente fala da maternidade, gente, é algo tão lindo que eu vejo hoje que muitas mães, muitas vezes elas falam assim, eu sou só mãe, né? E é uma missão tão maravilhosa você estar ali cuidando
desses serzinhos, educando, passando princípios, valores, construindo um legado. É o maior presente que a gente pode deixar para o mundo, é cuidar do que Deus nos confiou, que são os nossos filhos. Então muda, em segundo lugar, essa sua mentalidade. O seu trabalho como mãe, ele importa. E a gente tem que aprender a ser mãe, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Muitas vezes a gente não fez uma escola, né, para entender como que é se tornar uma mãe, o que eu preciso fazer, quais são as prioridades. A gente vai por instinto ali aprendendo e trazendo, óbvio, muitas referências do que foi a nossa experiência com os nossos pais, né, principalmente com a nossa mãe. E a gente vai trazendo e, óbvio, aperfeiçoando. E é um trabalho tão lindo e é um trabalho tão grandioso que a gente precisa dar o devido crédito. Então, se você, mais uma vez, nesse momento, sente pequenez por ser mãe, que isso caia por terra, você tem um chamado maravilhoso, tome posse disso. Óbvio, sem limitar as suas outras versões, mas entenda que isso é um momento sagrado que Deus te confiou para cuidar dessas próximas gerações, porque uma hora a gente vai embora e esses filhos vão permanecer no mundo e que a gente possa ter criado filhos não só fortes para o mundo, mas filhos que espelhem mesmo a imagem de Cristo no mundo. Eu falo que eu não crio meus filhos para o mundo, mas eu crio para que eles sejam um reflexo de Jesus no mundo, que outras pessoas possam ter acesso a Cristo através da vida deles. E isso é uma missão grandiosíssima. E a gente passa a ser intencional na maternidade quando a gente sabe qual é o nosso papel com os nossos filhos. Que, veja bem, ele vai muito além da criação. Hoje a gente falar que eu tenho que ensinar o meu filho a ler, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar banho, eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que levar para a escola. Isso são tarefas que a gente faz, mas o nosso propósito vai muito além disso. Né? O nosso propósito é trazer ali, criar filhos com caráter, filhos íntegros, filhos apaixonados por Jesus, com princípios, com valores bem estabelecidos. Isso tem que ser a nossa prioridade no momento que estivermos com eles. E é até engraçado que muitas vezes eu falo que a babá dos meus filhos, ela fala, nossa, quando você está com as crianças, principalmente com os pequenininhos, ela fala assim, você deixa eles fazerem tudo, né? Você deixa eles jogarem o brinquedo na sala e senta para brincar. E eu falo, mas é exatamente isso. Quando eu estou com eles, eu não posso ser só a mãe que está ali dando bronca e chamando a atenção, eu preciso ser a mãe que crio esses momentos com ele. Então, às vezes, a gente vê mães que estão na tarefa do dia a dia muito sobrecarregadas e esquecem de ser intencionais. Então, hoje, quando eu consigo estar com eles no chão, a gente vai arrumar a bagunça, está tudo certo. A roupa vai sujar e depois a gente vai lavar e está tudo certo. Então, a gente não pode se apegar a isso, né? Eu sei que talvez você pode ter tido essa criação com uma maternidade que muitas vezes te deixou ali mais tensa, mas que você consiga passar para os seus filhos algo diferente, né? Consiga passar essa leveza. Hoje, quando eu tenho os meus momentos de intimidade com Deus no meu secreto, principalmente o Bento, ele me acompanha. Então, ele sabe que eu vou descer 5 da manhã para ler a Bíblia, ele já desce junto, ele senta. E hoje eu aprendi a ser leve, né? Ele participa junto comigo, eu estou ministrando a palavra, ele está do meu lado. Eu estou no meu momento de joelho no chão ali, eu chorando, eu deixo eles me verem nessa posição, eu não tenho vergonha, eu não tranco a porta, eu deixo eles verem que a mãe deles também passa por esses momentos e é onde eu busco o meu refúgio, é onde eles vão ter inspiração para buscar. Quando eu estou no meu momento de louvor, de adoração, eu não estou nem aí no carro e todas as crianças participam. Por que, Fabi, você faz isso? Porque eu estou sendo intencional. O que eu falo não surte tanto efeito na vida dos meus filhos quando eles olharem aquilo que eu faço. O maior exemplo, a referência dos nossos filhos são os pais, principalmente nessa primeira infância. Então eu preciso ser intencional que mais do que eu vou falar tem que ficar tão baixo que eles só vão escutar aquilo que eu estou fazendo. E o meu exemplo tem que repercutir, eles têm que serem velhinhos e lembrar do que os pais faziam, porque aquilo já faz parte deles, entende? Então, muitas vezes a gente tenta afastar esses momentos. Hoje, inclusive, os meus momentos de trabalho, os meus filhos participam. Eu não acredito que a gente tem que separar a nossa vida em muitas caixinhas, né? Não, agora a caixinha do trabalho, agora a caixinha da maternidade. Não, eles podem acessar. Hoje, graças a Deus, todos nós, né, vivemos a grande maioria com trabalhos que nos permitem a gente trabalhar muitas vezes dentro de casa ou levar os nossos filhos para o trabalho. Eles estão enxergando o que a gente está fazendo. Isso é valiosíssimo. Né? Muitas vezes eu tive a felicidade de saber com que meu pai trabalhava, ele me levava para o trabalho, mas quantos pais, né, quantos filhos não tiveram essa oportunidade? Era algo, não pode saber, né? Até a esposa muitas vezes não sabia o que o marido fazia. Hoje não, quanto mais inserido a gente tiver, mais valor esse filho vai ter, mais ele vai entender. Né? Muitas pessoas às vezes tentam separar, o que seu pai faz, eu não sei, o papai
tá lá hoje, se a gente consegue inserir o nosso filho dentro desse ambiente, o nível de entendimento dele, inclusive quando na sua ausência, vai ser justificado. Né? Outra coisa que a gente faz, que serve para você refletir se você não tem isso na sua família, é trazer sonhos em comum. Muitas vezes a gente tem ali, o Paulo tem os sonhos dele que passam a ser os meus sonhos passam a ser do Paulo, mas a gente tem os sonhos da família, os objetivos que a família vai conquistar. Então, se é uma viagem que a família vai conquistar junto, traga os seus filhos para participarem desse processo. Olha, a mamãe está trabalhando, mas nós temos uma viagem, nós vamos desfrutar dessas conquistas, todo mundo vai se beneficiar, olha só esse momento. Deixe eles participarem e celebre de verdade essas conquistas com quem faz parte dela, que é a sua família. Talvez a gente, muitas vezes, quantas pessoas saem de casa e falam, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, né? E aí a criança começa a ficar com raiva do trabalho dos pais, começa a achar que dinheiro é coisa ruim, né? A gente vê, às vezes, gente que cresceu com essa ideia errada, né? Porque por conta de uma expressão, talvez, que foi ensinada da forma errada. E olha só, a gente aprende, a forma como a gente sentiu algum acontecimento que formou as nossas emoções, vai ser a lembrança, né? A memória que a gente vai ter de algo. Então, se aquilo foi algo que seu pai e sua mãe te falou de forma carregada, de forma pesada, você vai entender que aquilo é algo ruim, porque é a emoção que você sentiu no momento. Então, a gente tem que ser bem intencional com os nossos filhos, no momento da gente estar mostrando o valor do nosso trabalho e que está tudo bem você que é mãe trabalhar, não tem problema nenhum nisso. Pelo contrário, Deus nos confiou dons e talentos, a gente trabalha as nossas habilidades para honrar a Deus servindo, né, através daquilo que Ele nos confiou. Mas que primeiro a gente exerça isso para as pessoas que moram junto com a gente. Né, o segundo mandamento é amar o próximo e que a gente comece amando ao próximo, né, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que de fato estão próximas de nós, para depois a gente ganhar o mundo, né, para depois a gente falar com multidões, para depois a gente pregar o evangelho, que a gente de fato comece nesse momento com as pessoas que estão ali pertinho da gente, amando essas pessoas e sendo ali muito cuidadosos, né, com o exemplo que nós estamos sendo. Isso é tão lindo, porque quando eu falo que me torno o exemplo para os meus filhos, eu tenho que ser uma versão melhor de mim mesma. Quando eu penso que eu tenho que ser uma Fabiana, que eu tenho que passar esse exemplo de princípios e valores, e não é o que eu estou falando, mas sim o que eu estou fazendo, o que eles vão ouvir, eu me obrigo a ser uma pessoa melhor. Eu me obrigo a ter mais momentos no secreto com Deus, eu me obrigo a estudar mais, eu me obrigo na hora que eu tenho de trabalho ser muito mais produtiva, porque eu quero ser esse exemplo para eles, né? Então, isso é tão lindo que a gente só ganha. Talvez nesse primeiro momento você fala, nossa, é muita entrega, e talvez você se torne mãe agora, você fala, é muito desafiador, e eu fico sem dormir, e eu deixo de fazer muitas vezes as minhas coisas para fazer as coisas dos meus filhos, e isso é uma fase. Né? E todo amor genuíno, ele exige um sacrifício. Né? Olha o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Esse amor sacrificial que tantas pessoas hoje tentam fugir, né? É algo tão lindo, é algo de tanta entrega, é algo tão genuíno. Dá trabalho mesmo ser mãe. Dá trabalho. Quando você quiser ter muitos filhos assim como eu, vai dar trabalho mesmo, vai ter que sair conciliando qual filho você vai cuidar primeiro para fazer a agenda, talvez as noites que você dormia, você não vai conseguir dormir o que você dormia, talvez o seu banho demorado você não vai ter mais, talvez sentar e ter uma refeição tranquila você não tenha, mas esse amor sacrificial, ele é um amor, quanto maior o esforço, né? Existe um ditado que fala, eu não sei quem falou isso, né? Depois a gente pode pesquisar, mas é justo que muito custe aquilo que muito vale. Né? E a maternidade é algo tão precioso que exige mesmo tudo de nós, esse amor sacrificial, a gente vai entregar tudo, a gente vai se doar realmente por completo, mas a nossa recompensa ela é eterna também, porque a gente vai embora e o legado continua. Eu lembro de coisas que minha avó, que já não está mais aqui, me ensinou e plantou princípios e valores que são inegociáveis e que hoje eu ensino para os meus filhos e eles vão ensinar para os filhos, e é dessa forma que a gente vive aqui, né? Com essas boas memórias e com esses bons ensinamentos. Então, a maternidade ela é para nos salvar de uma versão egoísta. Então, muitas pessoas que muitas vezes estão trabalhando para a felicidade, não, é para a minha felicidade, mas eu vou ficar muito cansado, mas eu não tenho tempo. Eu vejo isso realmente como um egoísmo. Né? A maternidade ela nos salva de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, faz a gente entregar para o outro e a gente aprende a receber quando a gente está doando, quando a gente está fazendo sem ter nada em troca. Porque é muito fácil você
fazer isso para o mundo quando você tem algo, né? Quando você tem os aplausos do mundo, quando alguém te paga financeiramente, né? Agora, quando você faz isso na maternidade, é uma entrega que o amor vai ser, o pagamento vai ser com amor. O pagamento vai ser com esses filhos crescendo e criando, formando as suas próprias famílias e ensinando aquilo que você ensinou para eles, né? Então, esse amor sacrificial, ele é algo que não tem como a gente explicar, não tem como a gente ensinar, tem como a gente viver mesmo. Então, eu espero que você tenha a consciência disso, porque quanto mais consciência nós temos, mais leve a nossa maternidade fica. E talvez você esteja no caos hoje, olhando a sua maternidade e não conseguindo encaixar as outras tarefas. Respira, calma, analisa a prioridade, entenda a sua estação. Às vezes isso vai passar, às vezes fala assim, quanto tempo uma criança bebê, né? Eu vejo os meninos, eles vão fazer 3 anos. Eu falo, gente, não tem mais bebê na minha casa. Né? A gente está na fase do desfraude, de tirar a mamadeira, de tirar a chupeta. Você fala, essa fase já passou. Agora a gente vem para uma outra fase. Em compensação, a minha filha mais velha está na pré-adolescência. Então, é uma fase que eu deixo de dar atenção ali para os gêmeos, naquela fase do perigo, dos riscos, e começo a dar atenção, mais atenção para ela, porque é uma fase onde a gente já fica mais atento com as amizades, com o que está vendo, a mudança hormonal, né? O nível de presença da mãe nessa fase tem que ser diferente, tem que ser intencional. O nível de absorção dela é diferente dos gêmeos, que já aprendem com uma música, ela não, ela precisa de conversas mais profundas. Então, a gente vai fazendo essas escolhas, porque quando a gente faz essas escolhas com antecipação, a gente sofre menos. Talvez você esteja sentindo uma culpa que é genuína. Talvez a sua culpa realmente você deve sentir porque você está em falta com o filho, você está em falta na presença, você se perdeu no trabalho. Volte para esse momento de prioridade. Agora, a gente não pode ter culpa quando a gente está achando que poderia fazer mais, quando a gente já está se entregando. Uma culpa, ela não tem valor quando você fala, peraí, mas eu estou fazendo, eu estou tendo meus momentos intencionais, eu estou vivendo a vida. Tá tudo bem você ter os seus momentos com seus filhos e no momento escolher fazer uma viagem a trabalho. Tá tudo bem você sair para jantar com seu marido e os seus filhos ficarem com uma ajuda, com alguém ajudando, tá tudo bem. O que não pode é ser a vida sempre assim e você esquecer desses momentos. Então, é normal a gente escolher de acordo com a fase que a gente está vivendo. Talvez esses momentos se intensifiquem um pouco mais, um pouco menos. O que eu posso dizer para você é que eu já vivi os dois extremos. Eu já vivi o extremo com a Dandara de estar trabalhando tanto, de não ter tempo, não ver a minha filha dar o primeiro passo, não ouvir a primeira palavra que ela falou, porque eu estava igual uma louca viajando o mundo e não conseguia dar atenção para ela. E hoje com os gêmeos, onde eu consigo trabalhar da minha casa, onde eu consigo participar de todos os momentos e eu vejo o quanto isso é valioso, o quanto isso é rico e o quanto dá para fazer tudo. Talvez por mais que naquele momento eu estava numa fase nova de trabalho, a todo momento eu estou numa fase nova também. Eu comecei novos negócios o tempo todo, mesmo com uma maternidade nova. E quando a gente está no nosso lugar, vivendo aquela estação, é lindo como dá para a gente fazer tudo. Talvez não no ritmo que você espere, mas parado você não precisa ficar. Então, que a gente possa falar mais sobre maternidade, que a gente possa se ajudar. Eu tenho um convite antes de finalizar esse vídeo. Eu criei uma comunidade de mulheres que são mães ou que desejam se tornar mães, né, as tentantes. É uma extensão desse podcast do Jardins de Selar, se chama Selar Moms Club, é um clube para a gente falar sobre maternidade, é um clube gratuito, onde eu vou transbordar um pouco mais desse conhecimento, que eu quero te ajudar a ter uma maternidade leve, uma maternidade prática, mas uma maternidade 100% intencional naquilo que você está plantando nos seus filhos. Nós temos uma responsabilidade, sim, com a próxima geração, e o nosso posicionamento hoje faz total diferença. Então, se você quiser estar junto comigo, eu vou deixar nesse vídeo aqui em algum lugar o link do grupo de WhatsApp. Nós temos encontros fechados no Zoom e para você ter acesso a esse link, você precisa estar dentro desse grupo que a gente só compartilha lá, porque é um lugar onde a gente pode abrir as nossas vulnerabilidades, a gente está num ambiente seguro, a gente está num lugar sem julgamentos. Então, meu convite, se você conhece alguma mãe, chama para estar junto com a gente. O meu objetivo é te ajudar e nesse momento, óbvio, sendo guiados pela palavra de Deus, orando pelos nossos filhos e pela nossa maternidade também. Se esse vídeo você viu algo que eu falei que fez sentido para você, deixa aqui nos comentários em algum lugar que eu quero saber como eu posso te ajudar ainda mais, sugestões de temas também. Já falei, né, mas eu vou falar novamente, se não falei, vou falar a primeira vez. Deixa aqui, curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas que precisam ter uma maternidade mais leve também.
Comenta aqui o que você mais gostou, que eu adoro ler os comentários, adoro estar com vocês. E eu tenho certeza que esse é o objetivo de Deus, né? Para que a gente vá se ajudando cada vez mais, transbordando aquilo que a gente já superou, compartilhando o nosso testemunho para que a gente evolua. Tá bom? Fiquem com Deus e te espero no próximo episódio.